Bom dia! Começando aí com a nossa canção. Essa aqui pode, essa não tem o direito autoral, que é meu. É a nossa canção mais alta no remix aí. Todos sabem que eu amo remix pra malhar. Mixei uma música minha. Ele é antes de tudo. Seja bem-vindo, você que está aí. Estamos aqui nesse canal, no YouTube, para trazer para você um assunto muito interessante, para trazer consciência. É difícil assumir que nós temos vícios emocionais, não é difícil? Mas é preciso admitir que nós temos vícios emocionais e que precisamos tratá-los. Na verdade, ninguém fica sem vício, porque o cérebro precisa de ter vícios. A diferença é quando você tem vícios bons ou só vícios ruins. Como que eu venço um vício? Trocando ele por outro. Nós vamos aprender a trocar um vício ruim por um vício bom. Colocar um vício bom no lugar de um ruim. O cérebro não fica sem estar viciado em algo. O que a gente tem que fazer é sempre estar trocando os vícios. Bem-vindo você que está chegando aí. Deixa o seu comentário aqui. Pode deixar o seu comentário de onde você está vendo a nossa live. Compartilha aí, porque muitas pessoas não sabem achar aqui no YouTube. Então compartilha aí. Eu comecei a live aqui com um louvor meu, né? Mixado. Ele é antes de tudo. O Senhor, ele é além do que você pensa e imagina. E aquilo que a psicologia, a psiquiatria, a terapia não resolver, ele te ajuda. Nós somos terapeutas e mentora cristãs. E estamos aí nesse ano com o propósito de conscientizar as pessoas o que elas precisam resolver para ter resultados. E vencer os vícios emocionais é ter resultados. Seja bem-vindo você que está aí. E nós vamos comentar aqui sobre como mudar um vício ruim para um vício bom. O seu cérebro precisa sim de ter vícios. Cérebro não fica sem vício. Se você está viciado a ler, chega uma hora que você tem que parar de ler e começar a escrever os seus próprios livros. É trocar o vício. Você troca o vício de ler para fazer seus próprios vídeos. Então a gente sempre tem que estar trocando o vício. Venceu, aprendeu naquele vício ali que você criou para você aprender, então troque. Vai para um outro desafio, vai para um outro nível. Eu quero que você comente aqui qual o vício emocional que você acha que mais atrapalha, percebe ali no meio da família. Olha, eu percebo que na minha família todos têm esse vício emocional. Escreve aqui, que a gente vai fazendo a live da maneira que vocês quiserem saber, quiserem comentar. Eu quero saber sobre esse vício emocional. Como que vence? Como que eu faço para trocar um vício ruim por um vício bom? Então nós estamos aqui para trazer clareza. Vamos falar sobre alguns vícios emocionais. Os vícios emocionais, eles levam a vícios mais sérios, a vícios que precisam de intervenção, às vezes de medicamentosa, de clínica, porque antes do vício do álcool, um vício que está colocando o físico em risco, antes de vir esses vícios, vem um vício emocional, já tem um vício emocional. E aquela escassez, aquele sentimento de falta, aquela fuga, faz com que você vá para um vício que atinge o seu corpo, para tentar aliviar. Então, se a gente resolve os vícios emocionais, estamos evitando o corpo a ter vícios mais sérios. Então, é sobre isso que a gente vai tratar aqui. Um dos vícios que mais traz ansiedade, eu gosto de falar que não adianta tratar ansiedade e tratar depressão ou qualquer assim, não tratar a procrastinação. Se você procrastina, adia tudo, seu corpo vai entrar numa escassez, numa necessidade de fuga, porque nós nascemos para transbordar, nós nascemos para entregar a nossa mensagem, para viver a nossa identidade. E quando isso não é feito, você está procrastinando, o que acontece? Vem a ansiedade, vem a depressão, porque aquilo que você precisa fazer não está sendo feito.
Então, uma das causas da ansiedade é adiar tudo que você precisa fazer. E isso é um vício emocional, um dos vícios mais sérios. Mas tem muitos outros vícios que alimentam esse vício principal, da procrastinação. Ah, eu preciso fazer, depois eu faço. E coloque aí, para você, o que mais eu tenho adiado? Tarefas ou decisões? Você adia mais tarefas e decisões? Você adia, resolve tudo para o outro e deixa você para depois? O seu cuidado emocional, espiritual, você deixa o seu cuidado físico, a sua atividade física para depois. Isso é procrastinar você mesmo. E o que está por trás dessa procrastinação? E é isso que a gente vai falar, porque por trás da procrastinação tem outros vícios que alimentam essa procrastinação. Então é muito sério, gente, é muito sério a gente não encarar os vícios. Muitas pessoas vão para a medicação quando na verdade elas estão precisando de autorresponsabilidade e organização. Aquela atitude que precisa tomar, aquilo que precisa resolver, não é feito, o corpo não responde, eu estou doente. Gente, assumir autorresponsabilidade, resolver um vício emocional, tratar um vício emocional, resolve muita coisa. Muita coisa que você julga que é remédio que eu preciso. Não, é de vergonha na cara, é de parar de procrastinar, é parar de vitimizar, é parar de falar do passado. Isso porque quando eu tenho vício emocional de falar do passado, que é um dos vícios também que atinge muito a terceira idade, as mulheres mais velhas, mas pode atingir também até uma pessoa mais nova, vício de ficar no passado. Eu tinha, aconteceu comigo. A pessoa só fala do passado. Quando alguém chega contando algo novo, é pretexto para ele voltar a falar do passado, é vício emocional. Quando eu só falo no passado, o cérebro entra num loop de repetir aquilo ali, de falar, de lembrar só aquilo ali. E quando você está falando só do passado, inconsciente, você está passando a mensagem. A sua história, a sua vida não me interessa só a minha. E as pessoas começam a fugir de você. Sabe, às vezes aquele vovô, aquela vovó que está sozinho, ninguém mais quer visitar, os netos não querem ficar perto, ele pode estar sofrendo do vício do passado, de só falar do passado, ele não consegue falar do presente. Ela não consegue falar do presente, não consegue conectar, não consegue ouvir algo novo. Gente, é um vício muito sério. Muito sério. Então, mas as pessoas têm que conscientizar, peraí, por que eu estou sozinha? Como que eu venço esse vício? É parando para se ouvir. Né? Eu falei isso essa semana, que em vez de você me ligar, manda áudio. Mas não manda áudio para mim, eu quero que você ouça os áudios que você está me enviando. E percebe que a cada palavra, de 80% das suas palavras, você fala de algo do passado. E isso está drenando a sua energia. Fica sem energia. O cérebro entra numa repetição de só de lá de trás. Aí vem a depressão. Não adianta tomar o remédio para a depressão se não tratar a mente, se não parar de falar do passado. E é o vício, o cérebro está viciado. Tem jeito? Tem exercícios para isso. Eu posso te ajudar, é só colocar aqui, eu não tenho condição de fazer terapia, mas eu quero fazer o exercício desse vício. Eu vou te atender com muito carinho, vou mandar para você um exercício, porque nós precisamos resolver os nossos vícios para ontem, porque isso vai ajudar a gente a ter resultados. Falar do passado, já falamos, o vício da negatividade. Tem o vício da negatividade. Muitas pessoas sofrem desse vício e não é só pessoas mais velhas, não. Às vezes você vê adolescentes, jovens mães, homens, sofrendo do vício da negatividade. Existe esse vício? Existe. Como que você identifica o vício da negatividade numa pessoa? É quando tudo que ele fala tem a palavra não. Eu não tenho. Eu não posso. Eu não consigo. Não sei, tem muitos porquês na vida dele, no vocabulário. Tudo. Fulano, vou fazer isso. Não posso. Fulano, por que você não faz isso? Não sei, ele está muito ligado ao vício da autossabotagem também. Quem tem autossabotagem tem a negatividade junto ali. Tudo que ele vê, tudo que ele planeja, ele tem um não. Mas se não der certo? E se não conseguir? E se me criticar? E por trás do vício da negatividade também está o vício do perfeccionismo. Entende? Um abismo chama outro abismo. Então, quando você resolve um vício, você está resolvendo muitos outros.
Por isso que você tem que identificar o principal, o vício principal. O vício da perfeição, ele também está atrelado ao vício da negatividade. O vício da perfeição, a pessoa não consegue fazer nada, que ele tem medo de ser julgado, tem medo de ser rejeitado, vem pela ferida da rejeição, né? Que é um outro tema, falar sobre feridas emocionais. As feridas emocionais trazem vícios emocionais. E esses vícios emocionais impedem de você ter resultado. Resolva os vícios agora, para você chegar no final do ano com resultado. O que é resultado em todas as áreas? Prosperidade é muito além de dinheiro, gente. Prosperidade é eu ver resultado emocional em mim, ver resultado nos meus relacionamentos, ver resultado no meu trabalho e, consequentemente, vai trazer dinheiro. Porque você teve resultado primeiro aqui, ó. Então, vale a pena vencer os vícios emocionais e Deus está aqui para te ajudar. Deus está sempre para te ajudar. Ele não vai falar nada com você, não, porque ele já falou. Todos os seus dias foram escritos, você veio com uma identidade, com algo para cumprir. E o que impede você de cumprir, de fazer o que precisa ser feito, é os bloqueios da alma, é os bloqueios através dos vícios. E eu só vou vencer vício e bloqueio se eu tiver consciência, se eu souber o que realmente eu preciso vencer. Você só vai tratar aquilo que você identificar. Então, identifique aí. Eu vou pontuar para você aqui, ó. Vício da procrastinação, nós já falamos. O que pode estar por trás do vício da procrastinação? Pode estar negatividade e o perfeccionismo. Pode estar alimentando essa procrastinação. Por que esse perfeccionismo? Por que para gravar um vídeo tem que estar ser perfeito? É fazendo, é fazendo, é fazendo que vai ficar perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A palavra é tudo, né, gente? Nós estamos aí no desafio de Provérbios. O Provérbios é um livro milenar de toda a inteligência emocional e espiritual. Mas mais emocional. Quem lê Provérbios, ele aprende tudo sobre a vida, gente. Tudo, tudo sobre a vida. E quem está nos acompanhando lá no canal, no outro canal onde a gente está colocando esses capítulos, e tá lá se beneficiando com os comentários de cada capítulo, você vai ter uma ajuda para entender o que está falando cada capítulo. Então, não perca a oportunidade de começar o seu ano com sabedoria, porque a sabedoria vale mais do que ouro, vale mais que riqueza. Né? Então, falando aqui como vencer o vício da perfeição, é fazendo imperfeito, fazer algo imperfeito de propósito, para você tratar o perfeccionismo. E da próxima vez você corrige, da próxima vez vai ficar melhor. Quem vê os meus primeiros vídeos aqui, nunca falaria que eu ia continuar. Se eu olhasse, eu postava e corria. Porque eu sabia que eu tinha que fazer, eu tinha que entregar minha mensagem. Então eu comecei a fazer. Tô boa? Não. Tem muitos vícios, tem muitos vícios de linguagem ainda. Mas eu vou esperar ficar boa na comunicação, vou esperar parar de falar o né, que é o vício do mineiro, vou parar de fazer a live porque eu tenho os vícios? Não. Vai com os né mesmo, vai com tudo errado, mas nós vamos entregar a mensagem. Vai melhorando, é à medida que a gente vai fazendo, é à medida que a gente vai fazendo. Então é muito importante, gente, é muito importante fazer. Outro vício emocional, o consumismo. O vício do consumismo, principalmente aí, quem tem o vício do consumismo no início do ano passa muito aperto, não passa? O vício do consumismo, se você não vence ele, logo no início do ano, vai chegar no final do ano com menos resultado ou sem resultado algum. Também o vício do consumismo, que é aquele vício de comprar, sabe? De rolar as redes, as lojas, o Shopee. Às vezes você não tem dinheiro para comprar, mas tem o vício de ficar olhando. E às vezes compra até sem poder. É um vício, é um sentimento de falta. Esse vício vem por uma proteção. Qual que tem sido o seu vício? Qual que tem sido os nossos vícios? Todos temos. A diferença é que tanto que você já venceu dele. Se eu tenho vício de procrastinar, que tanto que eu já venci dele. Eu já venci. Que nota que você dá para esse vício aí, de 0 a 10? Nossa, eu dou 8, tenho muito. Então essa nota tem que diminuir. Que nota que você dá para o vício de falar do outro? Vício da fofoca? Tem esse vício. A pessoa não consegue falar de outro assunto com alguém se ela não estiver abordando outra pessoa. Se ela não estiver falando mal, ela não tem assunto. É vício de falar do outro. Que nota que você dá para esse vício? Não é muito.
Eu não consigo. Se grava, grava você, grava os seus áudios. Espera aí, eu tô falando de fulano, tô falando do irmão, tô falando da minha irmã, eu tô falando da fulana de novo. É vício emocional de falar do outro. Tá muito, tá alto esse vício? Então ele tem que diminuir, você tem que identificar. Porque isso vai drenar a sua energia, vai evitar que você enfrente os seus próprios problemas. O falar do outro pode ser uma fuga de você resolver os seus próprios problemas. Pode ser uma fuga de cuidar da sua própria vida, porque cuidar da própria vida dá trabalho. Cuidar da própria vida tem que assumir responsabilidade. Cuidar da própria vida, eu tenho que ter, me obrigar a ter desafios. Então, falar do outro é uma fuga, alivia. Falar do outro, apontar o erro do outro me alivia, não ver os meus. Como é que está esse vício? Então, que nota que nós estamos dando para esse vício aí de falar do outro? O vício da comparação. O vício da comparação também está muito ligado ao vício do perfeccionismo. Quem tem o perfeccionismo, ele tem o vício da comparação. Está sempre se comparando. Ah, eu não faço porque, olha, do fulano é bom. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer igual dele. Está sempre se comparando. Compara tudo. Compara a roupa, compara a rede social. Olha a rede social dessa fulana, como é que tá bombando. Olha a minha, eu só tenho tantos seguidores. Então, a comparação vai evitar que você também tenha resultados, tá? Tá um vício de guardar mágoas. Gente, tem vício de guardar mágoas? Vocês acreditam que tem? Tem. Tem o vício de guardar mágoas. Aquele sentimento raiz de amargura. E tem pessoas que o vício é tão forte que ele guarda uma mágoa de 30, 50 anos atrás e toda vez que volta no assunto ele se deprime de novo. E quem tem o vício, ele está sempre guardando mais uma. Por quê? Você nunca sabe o que vai ouvir quando você chega no ambiente, você nunca sabe o que vai ouvir do outro, porque as pessoas, você nunca sabe como elas estão naquele dia. Então, aquilo que a gente ouve, que magoou, você tem que aprender a liberar, limpar os seus resíduos emocionais. Espera aí, ele me criticou, ele me apontou, ele fez isso, mas quem falou? Foi eu ou foi ele? Foi ele, então a palavra é dele. Se a pessoa está criticando, está tendo uma atitude ruim, ele está falando dele mesmo, ele não está bem. Então, quem tem inteligência emocional, ele consegue ouvir a crítica, ouvir, ver a atitude do outro como se ele estivesse precisando de ajuda. E consegue olhar para ele e falar, fulano, você está bem? Eu posso te ajudar? Vai quebrar todo o argumento, toda a arma, né, daquela pessoa contra você. Porque você não pode deixar que aquilo que você ouve, que a atitude do outro, entre aqui no coração e fique guardado lá. E quando você guarda tudo que houve, toda crítica, desde 1900 antigamente, você tem o vício de guardar mágoa. E isso é muito sério, acidifica as suas células e pode desenvolver o câncer. É muito sério, gente. Cuidar do nosso estado emocional é cuidar da nossa saúde. Então, de 0 a 10, que tanto que você tem do vício de guardar mágoas? Anota aí. Não, eu dou 10, eu guardo muita mágoa. Todo mundo que me magoa está guardadinho aqui. E mais uma vez, não, em Provérbios nós estamos falando que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes de todas as coisas. Então, não, isso aqui não vai ficar no meu coração, não. Vai me acidificar, vai adoecer os meus órgãos. Então, ó, eu deixo sair essa palavra. Eu já fiz esse exercício, faço. Quando eu ouço alguma coisa, peraí, eu sou humana, eu senti, nossa, magoei. Vou guardar? Não, eu vou tirar, vou liberar, vou limpar, ó. Eu libero, ó. Eu deixo isso, não é meu. Essa palavra não me pertence. Quem disse foi fulano, não fui eu. É ele que não está bem, por isso que diz isso. Então vamos liberar. Vamos liberar. Outro vício aqui, gente, vício de vitimização. Que nota que você dá para o vício de vitimização de 0 a 10? Quem tem o vício da vitimização, ele também coloca limitação nos seus resultados, não vai avançar. Porque quem tem o vício de vitimização tem também o autossabotagem. Quem se sabota, ele tem o vício da vitimização. Porque ele está sempre, ai de mim, eu não faço porque não tenho ajuda. Eu não faço porque eu sou velha, já estou velha, não adianta mais estudar. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Aquelas pessoas que gostam de lamber as próprias feridas. Ele quer ter alguém que ouça as dores dele. Não, ele não quer livrar das dores, ele quer falar das dores porque alivia falar das dores. Ele quer ter alguém que o ouça. Você fala, vamos fazer terapia?
Ele fala: "Não, eu não posso, eu não tenho dinheiro para terapia". "Olha, mas se você quiser, eu te dou exercício, eu te ajudo, te coloco no grupo". Aí ele não assume responsabilidade de resolver o problema, ele quer continuar falando da dor. Porque se essa dor aqui melhorar, vou falar do quê? Se eu sarar minha perna, com quem que eu do que eu vou reclamar? Gente, é um vício muito sério, gente. É um vício muito sério da vitimização que leva à autossabotagem, tá? Então, outro vício aqui, dar opinião ou conselho sem ser solicitado, é um vício mais da terceira idade, que faz com que as pessoas se afastam muito. Porque às vezes a pessoa, porque já é um senhor, já é uma senhora, ele já sabe, eu sei de tudo, eu tenho experiência, ele não consegue conversar sem dar opinião, sem dar conselhos, né? A gente como terapeutas, as terapeutas que estão aí, tem que vigiar, senão você fica sendo terapeuta o tempo todo, senão você fica querendo dar dica o tempo todo, senão você fica querendo ajudar, ser professor o tempo todo. Isso é chato, né? Isso é chato. E às vezes você tem que falar, peraí, gente, eu posso ouvir, eu posso aprender. Todo mundo tem uma cultura, todo mundo tem algo para dar. E quando a pessoa, se ele recebeu elogio porque ele tem bons conselhos e às vezes ele tem um vício de aprovação, de necessidade de aprovação, recebeu conselho, um elogio ali que ele teve bons conselhos, acabou, ele se apega naquilo ali, não sabe fazer outra coisa, ele só dá conselho, dá conselho. Não, por que você não faz isso, isso, isso? E às vezes o conselho, às vezes vem para os familiares, né? Que principalmente dar conselho para familiar é um perigo. Que, né, santo de casa não tem valor, né? E ali você tem que engolir, falar, peraí, deixa eu ouvir, deixa eu perguntar se está tudo bem, deixa eu ouvir, às vezes eu posso aprender. Quem tem o vício de dar conselho, de sempre dar opinião, sem ter pedido, ele pode ficar sozinho, pode ficar sozinha. Porque as pessoas, fulano é tão certinho, ele é tão politicamente correto, não quero ficar perto. Não. A gente tem que vigiar muito com esse vício, né? De 0 a 10, que nota que você dá para esse vício? Qual outro vício aí? Cobrar amor e sacrifício. Isso, cobrar amor e sacrifício também é um vício muito ruim, que a pessoa não sabe, que o cérebro está repetindo aquilo, todo dia ele está cobrando sacrifício, todo dia está cobrando amor. Por que você não faz? Por que você não me ajuda? Por que você devia fazer isso e não faz? Eu queria que você fizesse assim, né? Isso atinge os relacionamentos, mas atinge também as pessoas, as mamães que os filhos já foram embora, tá ali naquele vencendo o ninho vazio, a síndrome do ninho vazio. Aí ele fica cobrando, mas eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu te carreguei 9 meses e olha o que você faz comigo. É um vício que vai atrapalhar também as pessoas querer ficar perto. Se você está sempre cobrando amor e sacrifício dos seus filhos, eles vão te evitar. Então, de 0 a 10, que nota que você dá para esse vício aí? É para trazer consciência. Não é fácil admitir uma fraqueza, não é não. Não é fácil admitir. Mas todos nós temos, porque estamos em desenvolvimento. Por isso que a gente está sempre. Fazer terapia é fazer desenvolvimento pessoal. Porque você vai parar para fazer os exercícios, para identificar, para tratar aquilo que precisa tratar. E você só trata aquilo que identifica. Se você não identifica, você não vai tratar. Vai se arrastar mais um ano sem resultado, porque aquele vício não foi resolvido. O vício de falar do outro, o vício de procrastinar, o vício de vitimizar, o vício de reclamar. Tem vício de reclamar. Vício, gente, é um vício que eu mais vejo nas pessoas. No brasileiro tem o vício de reclamar, reclama do governo. Não, minha vida está assim por causa do governo. Minha vida está assim por causa da minha mãe, que não me deu amor, que não me deu, que meu pai que foi embora. Está sempre reclamando. E quando o cérebro ele entra num loop, né? Aquela repetição de reclamar, acabou o jogo. Porque quando a gente reclama, você dá ré na sua vida. A própria palavra diz reclamar. Então você está pedindo para que aquela situação se repita. É um vício muito ruim que drena a sua energia e drena a energia do outro também. Vai drenar a energia do outro. Fica perto de uma pessoa que só reclama por 1 hora. Você começa a ficar deprimido. Você começa a ficar deprimido. E às vezes essa pessoa que reclama é você mesmo. E você está perto de você, a sua boca está perto do seu coração, que está mandando a informação para o seu cérebro. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo.
Tem exercício para o vício de reclamar, para parar de reclamar? Tem. Você pode parar. Sim, é irritante eu conseguir ler aqui. Tá pequenininho para mim, gente, não tô conseguindo ler. A irmã tá precisando de óculos. Mas me perdoe se eu não conseguir, tá? Prazer cada um de vocês que estão aí. É muito importante a gente identificar. Isso é irritante, não é, gente? É irritante ficar perto de uma pessoa que está sempre reclamando, drena a energia, suga a sua energia. Assim, reclamar é um vício emocional? Demais da conta. É um vício emocional demais da conta, que se você não aprender a falar, não vou segurar minha boca, não vou reclamar que esse marido deixou a toalha de novo molhada no mesmo lugar. Porque quando eu reclamo, eu dreno a energia, eu dreno a energia dele. Eu vou pegar, vou colocar no lugar, ou não vou pegar, deixa lá. A gente tem que aprender a colocar uma gratidão no lugar da reclamação. Né? Uma dica que eu faço muito aqui para quem tem o vício de reclamar é usar o diário da gratidão. Começou o dia, vai lá e agradece, escreve uma gratidão. Que a gratidão cura, gente. A gratidão, quando você... Nossa, grata, eu tô vivo, Deus, mais uma oportunidade, mais um dia, que dia lindo, se tá com chuva, se tá com sol, eu tô viva. Eu posso fazer tudo de novo. Então, só isso aí, se você acionou, parou para pensar, dá informação para o cérebro de gratidão, a sua célula já se renova. Eita, é bom demais, né? A célula já se renova quando você para escrever uma gratidão. Então, tenha o hábito de agradecer. Por que você agradece? Eu agradeço que hoje eu almocei com a minha família, agradeço que hoje eu comi um sanduíche fora, eu agradeço que hoje eu consegui fazer 10 minutos de atividade física, tem um ano que eu não faço, eu agradeço porque o meu corpo respondeu. Então, praticar a gratidão vai ajudar muito você vencer o vício da reclamação. Reclamou, ficou perto de uma pessoa que reclama, acabou. Está drenando a sua energia, né? Outro vício. Por que, gente? Reclamar é uma fuga emocional. Todo vício é uma fuga emocional, né? Resumindo aqui, vou resumir, não expliquei para vocês. O que é o vício emocional, os vícios emocionais, né? A gente começa assim, querendo dar tanto conteúdo que esquece de explicar o que é vício emocional. Vício emocional é comportamento repetitivo que alivia uma dor momentânea, mas gera culpa e ansiedade depois. É uma dor, né? Então, quando aquele vício emocional é para aliviar aquela dor. E às vezes as pessoas têm um vício de reclamar porque alivia quando eu reclamo. Ah, eu tenho que reclamar, se eu não reclamar eu vou explodir. Viciou, então vai aliviar. Só que o cérebro vai ficar repetindo, repetindo. Reclamar vai ajudar você a sair do lugar? Vai resolver os problemas? Não, o que vai resolver é fazer algo a respeito. Então eu tenho que vencer esse vício. Vitimizar alivia uma dor? Alivia. Desculpa para o cérebro, não faço por isso. Então eu vou vitimizar, que aí eu me sinto leve. Eu vou me vitimizar, que aí eu recebo ajuda. Entende? Todo vício emocional é um alívio que o corpo está acostumado a fazer. Como que alivia? A pessoa está aliviando aquela dor com a procrastinação. Ah, tem tanta coisa para fazer que eu não sei por onde começar, eu já estou sobrecarregada, eu não vou fazer mais uma. Só que às vezes esse mais uma é a única coisa que eu deveria fazer. É algo que realmente diz respeito do físico, da saúde emocional, da saúde mental. Estamos no mês de janeiro, né, onde se fala sobre janeiro branco, a saúde mental. Como que você vai se livrar? Como que você vai ter saúde mental se não identificar os vícios emocionais e como resolvê-los, né? Então, a procrastinação, às vezes, é um resultado final de todos esses vícios aqui. E aí, depois, procrastinou tudo que podia, procrastina porque está sobrecarregado, procrastina porque tem medo de ser criticado, procrastina porque falta método, nunca para aprender como vai fazer, isso também leva à procrastinação. Então, gente, nós estamos aí para abrir um curso no mês de fevereiro só sobre procrastinação. Porque se você aprende, faz uma tarefinha todo dia ali para vencer a procrastinação, você está vencendo a ansiedade, está vencendo a autossabotagem, está vencendo as distrações. E uma das coisas que mais faz as pessoas ter procrastinação é a falta de foco.
E o que mais tem tirado o foco das pessoas, gente, é celular. Celular é uma bênção quando você usa ele para aprender, para vender o que você tem para vender. Não tem dinheiro para nada, mas tem algo aí que você possa vender? Tem algo que você possa fazer um bazar? Use o celular para mostrar. Celular é recurso para fazer dinheiro, não é para ficar só roubando o seu tempo. Então, quando a pessoa procrastina também por falta de método, por não parar para aprender educação financeira, aí ele procrastina, mas aquilo que ele precisa fazer, ele não faz. Nunca o ano está começando, a pessoa não viu um vídeo de educação financeira, como fazer dinheiro. A internet está aí para você aprender aquilo que precisa aprender. Então é sobre isso. Então, depois a gente vai marcar uma aula, tá? Sobre os vícios emocionais mais votados aqui. Eu quero falar sobre esse vício. Nós vamos marcar uma aula aqui no Meet para mim ouvir, né, ver o rostinho de vocês. A gente vai liberar o link lá e a gente vai conversar, né? Conversar sobre vícios emocionais, como vencê-los, ou fazer um exercício ali em grupo, principalmente o da procrastinação, né, que é o exercício que a gente já tem pronto, que a gente já está bolando o curso. A gente pode disponibilizar ali nessa aula, fazer um exercício junto, mas o que vai te fazer crescer é continuar até vencer. É vencer 1% a cada dia, ok? Então, gente, comparação, falei, vitimização, cobrar amor. Então, o que nós vamos fazer para fechar a live aqui, né? Para não cansar. Você vai escrever aí para você o que você tem evitado fazer e qual que é a emoção que aparece quando você pensa fazer. O que você tem evitado fazer? Quando você pensa fazer alguma coisa, e qual é a emoção? Qual é a emoção que aparece quando você percebe um vício emocional? Quando vê você já fez, já falou do passado. Qual é a emoção? Por quê? Por que o corpo reage nessa necessidade de falar só do passado? Tenta identificar a emoção. Qual que é a emoção que gera quando você não consegue falar de outro assunto, a não ser de alguém? Um vício emocional de falar do outro. Então, tenta identificar a emoção, porque o seu corpo está em fuga, tá? E começar por isso é começar a trazer maturidade emocional, quando você começa a se observar, tá? Então, você pode estar identificando aí, né, dentre todos esses vícios que a gente falou, às vezes a gente nem falou de todos, né, que tem tantos, às vezes você tem vício aí que só você sabe que é, só você dar nome para ele. Se você sabe identificar, eu tenho vício de roer unha, né? O vício de roer unha. É vício, mas por quê? Por que que vem? Tem como vencer esse vício? É uma carência, é nervosismo, já vem da ansiedade, pensa que não, você já foi. Então, tudo, você sabe quais são os seus vícios. A diferença é se você os identifica e se você quer se livrar deles. Como que você vai se livrar deles? Se você começar a observar quais são os prejuízos que esse vício está dando. Anote, qual é o prejuízo que esse vício me dá? Primeiro identifica ele. Eu tenho esse. Eu dou 10 nesse daqui, eu dou 5 nesse vício aqui, eu dou 8 nesse vício aqui. Anote, né? É o exercício que eu posso passar para você aqui, tá? Vai você anotar qual o vício que você dá a nota mais alta. Aquele que dá a nota mais alta é esse que você vai começar a tratar, vai buscar ajuda, tá? Reveja essa live, passe para alguém, né? Comente. Então, a gente precisa identificar aonde que está a minha maior nota, qual o vício que eu dou a maior nota. Né? Isso é uma aula que a gente dá no particular, dá em grupo, porque você tem que parar para fazer. Dou 10 nesse, dou 8 nesse, eu dou 2 nesse. Não, esse aqui é o que mais está me dando prejuízo, vício de consumir, vício de falar, ai, da minha dor, vício de vitimizar é o que é a nota 10. Qual o prejuízo que está dando o vício de se vitimizar? Está dando prejuízo? Onde você estaria se você não tivesse esse vício? Para pensar. Onde você estaria? O que você teria feito se você não tivesse esse vício? E tem outros vícios, né, gente? Que às vezes, por causa de um vício emocional, a pessoa vai para um vício que leva o seu dinheiro, né? Pode ser um vício do álcool, o vício do doce, o vício da pornografia, também é um sentimento de falta. Então, tem que identificar um vício atrai outro vício. Você tem que anotar todos ali e colocar a notinha, esse aqui é o maior.
esse aqui é o que mais está dando prejuízo. E eu vou comer esse vício aqui com angu, eu vou comer com angu, é ótimo, né? Coisa de mineiro. Eu falo, come seus bloqueios com angu, porque você não foi feito para viver bloqueado, não. Comer bloqueio é comer os vícios. Fala, não, você não vou, você não vou te alimentar mais, eu vou te exterminar, vou consumir você. Porque vícios, bloqueios impedem de você viver o seu propósito, entregar a sua mensagem, né? Gente, então vamos ficar por aqui. Eu acredito que tenha mais vícios, né? Se vocês quiserem falar mais algum antes de sair da live, fala, Lídia, fala do vício tal. Ah, tá, vício de jogo, tigrinho. É o vício do momento, né, gente? Dos nossos adolescentes. O vício de jogar. Quem tá viciado em joguinho, qualquer coisa, até de ficar vendo os videozinhos do TikTok, tudo é celular, gente, ele tá com o vício da procrastinação. Porque quem tá viciado em um jogo, ele não tá fazendo o que precisa ser feito. Né? Uma das coisas que a gente faz em terapia é ensinar as pessoas a fazerem a faxina mental e visualizar o que é que eu tenho no dia, o que é que eu vou fazer hoje. Nossa, anotei, coloquei tudo no papel, compromisso, tarefa, ideias, preocupações, anotei tudo. O que é que eu posso resolver hoje? Isso é tirar aqui, ó. O que acontece é que as pessoas não assumem a autorresponsabilidade e vai para uma fuga. Ah, é tanta coisa que eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fugir para cá. Eu vou jogar que pelo menos jogando eu esqueço. Não tá, ele tá jogando a própria vida, o próprio tempo no lixo. Porque tempo não é dinheiro, o tempo é vida. Quando eu coloco o meu tempo todo num jogo, todo numa rede social, eu tô pegando, tô falando, Deus, aqui o tempo que o Senhor me deu, ó, tô colocando no lixo. Porque ele não vai voltar nunca mais. Fala isso, se você tem um filho, alguém viciado, fala, ops, essa 1 hora que você colocou aí, ela não vai voltar nunca mais. Você não vai ter ela de volta. Então, cuidado onde você coloca o seu tempo. Tá colocando num jogo? Tá colocando, ouvindo pessoas que só reclamam? O seu tempo foi embora, não vai voltar nunca mais. Então fala, olha, o seu tempo está indo embora, você não recupera. Passou o ano jogando, você jogou 1 ano fora. Com esse ano você poderia ter feito um curso, poderia ter feito uma faculdade, poderia ter aprender a vender algo, fazer dinheiro. Mas é a pessoa porque procrastina, ele foge. Os vícios emocionais são fuga, gente. Fuga da própria realidade, fuga de ter autorresponsabilidade. Então tem que ajudar a pessoa e às vezes tem que orar mesmo e repreender os capetas. Tem que orar e falar, vai embora em nome de Jesus. Esse corpo não é seu, essa mente não é sua, aqui não é seu lugar, né? A gente tem que espiritualizar, sim, às vezes, as coisas. O menino não sai do jogo, põe a mão na cabeça dele enquanto ele dorme e fala, eu profetizo o movimento da identidade aqui. Eu profetizo o movimento da ação aqui. Eu profetizo o movimento do propósito, que essa mente seja livre, porque a nossa batalha não é contra carne e sangue. Temos que resolver, temos que identificar, mas aquilo que você não consegue sozinho, aquilo que você não consegue na força do braço, aquilo que você não consegue, você tem que pedir ajuda espiritual, sim. Pedir ajuda para Deus e falar, Deus, ajuda aqui. Faz essa pessoa ver o propósito dela, faz esse menino ver o propósito dele, mas às vezes esse menino, essa menina, fica muito no jogo porque a mãe reclama o tempo todo, fica pá, 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 você não sai, você é isso, você é aquilo, e faz com que o cérebro está recebendo a sugestão dele fazer mais ainda. É igual a mulher que desconfia do marido. Se ela o tempo todo tá falando, o que você tá fazendo nesse celular? Cuidado com esse celular. Olha, se você me trair, que não sei o quê. Quanto mais ela fala a palavra traição, mais o cérebro está recebendo sugestão. Então, use, quem está com viciado do lado, use a sua palavra para libertar. Coloque a mão e fale, você é muito importante. Você tem um potencial incrível. Eu sei que a mesma destreza que você tem nesse jogo, você tem para cumprir o seu propósito. Sugestione, olha, sugestione sobre esse menino que está colocando o tempo no lugar errado. É terrível, sim. É terrível ver a nossa geração. Mas, gente, tem muitos jovens se despertando para empreender, para aprender, né? Eu vi ontem sobre alguém falando que o consumo de algo entre os jovens diminuiu. Os jovens estão interessados em aprender, em empreender.
Então, é despertar. Então, traga para sua mesa, né? A mesa é lugar de cura, traga para sua mesa o conteúdo da nossa live. Fale aí para os seus filhos. Ô filho, o que você acha? Qual vício que você vai vencer? Eu tenho esse, você me ajuda? Autorize os seus familiares, autorize um amigo a te cobrar. Quando você estiver deslizando, ó mãe, você falou para te cobrar, hein? Você está fazendo isso de novo. Né? A família tem que crescer junto, porque um ajuda o outro. Um ajuda o outro, né? Então, gente, vamos ficar aí abrindo o nosso ano aí, né? E pedindo a Deus que ajude as mães a ter sabedoria para quando a reclamação vier na ponta da língua, né, daquele parente, daquele familiar que está viciado, ela profetizar. Eu não vou reclamar, eu vou profetizar a vida aqui, vou profetizar a abundância aqui, eu vou profetizar querer conhecimento. Porque as pessoas, elas não querem. Fulano, por que você não faz um curso tal? Não quer. Por que você não faz uma terapia? Não quer. Mas a palavra diz que é Deus, que Deus opera o querer e o efetuar. Não quer? Profetiza o querer. Eu profetizo querer amizades de excelência, eu profetizo querer aprender. Eu profetizo, Deus criou as coisas com o poder da palavra, para ensinar a gente a usar a palavra. A bênção e a maldição no poder da língua, a vida e a morte no poder da língua. Então profetize, use a agenda, tá, gente? A minha já tá aqui. Não comece o seu ano sem agenda. Eu gosto dessa agenda simplesinha aqui, ó, que cabe na bolsa. Use a agenda, anote o que você rompeu naquele dia. Profetiza, gratidão, coloca a palavra de gratidão. Eu volto nas minhas agendas anteriores e vejo as coisas que eu não fiz, anoto de novo. Eu vejo como que eu estou caminhando. Quando você vê uma agenda de 2024, eu vejo, gente, que legal, eu estou crescendo, eu fiz isso. Hoje eu não quero mais anotar isso. Eu já estou anotando em outras coisas. Você vê o seu crescimento. E tudo que você anota passa a existir. Tudo que você profetiza com a palavra passa a existir. Se você não trazer aqui para o córtex frontal, eu visualizo isso, eu visualizo esse resultado. Não existe. Porque o poder da mente está em você trazer para o cérebro. Por isso que a terapia funciona. Que você leva a paciente, o paciente a visualizar a dor, visualizar o trauma. Eu não quero olhar, não quero olhar, mas tem que ir lá. É lá que nós vamos gravar uma outra memória, vai ressignificar. Você vai pegar essa criança, vai tirar ela daí. Você vai falar o que não foi falado. O cérebro dá 360 graus, ele cria um novo caminho neural. E às vezes é preciso repetir uma vez, repetir duas. Esse é o poder da terapia. Mas o poder do autoconhecimento também é muito importante. O povo sofre por falta de conhecimento. Então, se você conhece as suas feridas emocionais, se você conhece os bloqueios, se você conhece os vícios, tem como você tratá-los. Tem que olhar para frente, olhar para você. Peraí, eu estou me vendo, eu sou assim. É encarar você mesmo e assumir a autorresponsabilidade. Gratidão, vocês que ficaram até aqui, gratidão. Compartilhe a nossa live e vamos estar mais aqui durante esse ano, cada semana um tema, deixa sugestões lá, você que participa no grupo, deixa lá a sugestão, Lídia, vamos falar desse tema tal, eu estou precisando aprender dele, vamos crescer junto, tá?